Bom, boa noite a todos, né, Bárbara, Ana Carolina, Fabiana, Lisle, né, sejam todos bem-vindos à nossa aula do dia 26 de julho de 2021, das 21 horas, dessa unidade 3, né, referente às pessoas jurídicas de direito privado agora, tá? Então, eu vou começar já passando nossos slides, para a gente já poder já dar o início da nossa aula, então, de hoje, ok? Só um pouquinho só. Ok, então vamos lá. Deixa eu ver o que aconteceu aqui, para mim não está aparecendo. Tá aparecendo para vocês aí? O meu não apareceu aqui, só um pouquinho. Antes estava. O meu para mim não tá aparecendo aqui. Deixa eu tentar de novo aqui. Ok, tá aparecendo, né? Tá. Maravilha. Bom, então, daí continuidade, para a gente tentar finalizar essa unidade, então vamos falar um pouquinho sobre as pessoas de direito privado hoje, e se dá início a partir desse artigo 45. Na verdade, o artigo 44 dá uma classificação sobre essas pessoas jurídicas de direito privado, né? E hoje vamos falar um pouquinho dessa característica que abrange esses tipos de pessoas jurídicas, tá? Então, a pessoa jurídica de direito privado, de acordo com o nosso artigo 45, determina da seguinte forma: começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com o quê? Com a inscrição do seu ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Bom, vejam que essa existência legal, quer dizer, de acordo com a lei, tá, a pessoa jurídica de direito privado só tem existência legal a partir do registro do seu ato constitutivo. Nós vimos que o ato constitutivo ele pode ser tanto um contrato social como um estatuto social. E uma vez que ele está devidamente registrado, ele está legalmente existente para o direito. Então, o direito reconhece, né, a existência dessa pessoa jurídica a partir do registro desse ato constitutivo. Então, é aí nesse momento que ele nasce, que ele aparece legalmente para o próprio, né, para o próprio direito, nesse caso. Agora, aqui também menciona uma outra situação, né? Quando necessário de autorização ou aprovação do Poder Executivo. Isso vai depender do tipo de pessoa jurídica de âmbito privado que está sendo o quê? Determinado. Por exemplo, em algumas espécies de pessoa jurídica de privado, é necessária uma autorização especial do poder público. Por exemplo, essas empresas de oferta de crédito, né, as factoring ou algo do gênero, tá? Elas, para poder atuar frente à sua, né, a sua modo de atuação, né, dentro dos seus objetivos, né, de oferecer crédito para as pessoas, de modo geral, eles precisam não só, né, ser registrado dentro do seu ato constitutivo perante o poder público, né, mas também é necessário uma autorização especial dela. Por exemplo, essas factories é necessário que eles tenham uma autorização do Banco Central, por exemplo, que é dado, né, é uma autarquia dada pelo próprio Poder Executivo nesse sentido. Então, para elas poderem atuar, é necessário justamente essa autorização especial. Essas empresas, né, de comunicação, tipo rádio, televisão, também é necessário também que elas tenham uma autorização especial do poder público também, para poder justamente, né, atuar em referente às suas finalidades nesse sentido. Então, dependendo do tipo de pessoa jurídica que está sendo retratado nesse caso, além de ter esse ato constitutivo, ou seja, o seu estatuto, o seu contrato social devidamente registrado, né, reconhecido por lei nesse sentido, é necessário também essa autorização especial dada pelo poder público nessa configuração, ok? Agora, o que deve conter justamente o registro desses atos constitutivos? É o que vai agora ser mencionado no artigo 46, que diz o seguinte: o registro declarará. Então, o que deve constar justamente dentro de um registro de um ato constitutivo?
primeiramente, inciso 1, a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, quando houver. Então, quando menciona a denominação, ela está retratando justamente o quê? Né, a sua identificação, né, como é que vai se dar o nome dessa pessoa jurídica de direito privado, qual é a sua razão social. Então, ela vai ser identificada justamente nessa situação dentro do próprio registro, dentro do ato constitutivo devidamente registrado nesse sentido. Os fins, isso vale para toda e qualquer pessoa jurídica, né? Toda e qualquer pessoa jurídica, já mencionei anteriormente, tem um propósito, tem uma finalidade, tem um objetivo. E aqui também tem que ser discorrido esse propósito também, seja para algum fim social, seja para algum fim lucrativo. Então, e essa proposta de objetividade tem que constar também dentro desse registro. Tá? Quando é mencionada a sede, não quer dizer que tem que ter um ambiente físico, uma estrutura física, né, propriamente dito. Não, mas que se tem o que? Uma localidade, né, onde se encontra o domicílio dessa pessoa jurídica. Por exemplo, a região de Tangará da Serra. Então, essa pessoa jurídica se encontra embasada, domiciliada dentro de Tangará da Serra, na cidade de Tangará da Serra, pode ser em qualquer outro lugar também. Onde ela pode ser o quê? Promovida o seu encontro, né, onde ela pode ser encontrada nesse sentido. O tempo de duração. Geralmente, toda e qualquer pessoa jurídica, ao ser criada, o tempo a sua duração é por tempo indeterminado, né? Ninguém cria uma pessoa jurídica para ter logo extingui-la, a não ser que esteja dentro de uma situação por prazo fixado. Por exemplo, eu posso criar uma pessoa jurídica, vocês que são estudantes, por exemplo, né, uma comissão de formatura, né? Só para citar como exemplo aqui. E essa comissão de formatura pode se transformar numa pessoa jurídica, né? Vai ter que abrir conta, vai ter que, né, criar alguns mecanismos que é melhor dentro de uma concepção jurídica nesse sentido. E lá vai ter um prazo determinado de início e fim. Qual que é o seu fim? É justamente na hora que você escolar em grau, por exemplo. Então, já ter um pré-estabelecimento, né, de existência, que vai ter um início e logo um fim, ou seja, uma duração já estipulada, né, vai ter uma duração, né, pré-estabelecida, fixada já nesse sentido. E, por fim, o fundo social, caso haja necessidade de ter também, quer dizer, desprendido uma parte do patrimônio para uma finalidade social também, que pode ser feita já estipulado dentro desse registro também. Então, são algumas configurações, né, de características que devem conter esse registro de um ato constitutivo nesse sentido. O inciso 2 está dizendo o seguinte: o nome e a individualização dos fundadores ou instituidores e dos diretores. Então, quem vai administrar essa pessoa jurídica? Quem vai comandar, né? As pessoas que fazem parte do contexto da parte da direção dessa pessoa jurídica tem que estar devidamente o quê? Já estipulada nesse sentido também, tá? Então, quem representa legalmente essa pessoa jurídica nesse sentido da parte administrativa. O modo por que se administra e representa ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, quer dizer, a forma como é que vai ser administrada essa pessoa jurídica vai ser por um único indivíduo, né, através do seu presidente, diretor, gerente, sei lá o quê, ou através de uma forma coletiva, de repente, né, várias pessoas que comandam justamente essa pessoa jurídica. Quem vai representá-la dentro do aspecto judicial, né, vai ser na questão também de ordem financeira, né, se você é uma cota de responsabilidade limitada, por exemplo, vai ter os limites das suas cotas. Se for na sociedade anônima, tem referente ao número de ações que a pessoa possui, e etc, etc. Então, isso tem que estar devidamente já registrada, essa condição também, né, referente à questão do modo de administração e representação dessa pessoa jurídica nesse sentido. Inciso 4. Se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração e de que modo? Então, a forma que vai ser operada essa pessoa jurídica, né, se vai ter a questão da mudança referente ao ato constitutivo, de que forma pode ser modificada a situação, vai ser através de uma assembleia, se vai ser através de votação, se vai ser por um único indivíduo que tem esse poder absoluto referente à questão da imposição da mudança, quer dizer, tudo isso, né, tem que ser colocado para poder justamente determinar, né, essas mudanças ou alterações que devem se conter esse ato constitutivo também. Se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais, ou seja, né, até que limite eu respondo pela pessoa que faz parte da pessoa jurídica, ela tem essa amplitude de responder referente às obrigações dessa pessoa jurídica. Nós sabemos que a pessoa jurídica, uma vez criada, ela tem responsabilidade própria, porém,
existe devida representatividade que é concedida a quem? As pessoas que comandam essa pessoa jurídica em si. E nesse sentido, né, até onde ela pode intervir, né, manifestar, responder para essa pessoa jurídica, né, pode ser ampliado essa forma de poder de representação, né, de responsabilidade e obrigação frente a essas questões de ordem sociais também. E, por fim, as condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio, né, neste caso. Ou seja, eu falei agora há pouco da questão da comissão de formatura, né? Nessa questão da comissão, né, de repente, visto que ela tem um prazo determinado, né, que se extingue a partir do momento que vocês, acadêmicos, né, colhem grau, e aí, de repente, tem sobras de recursos. E o que fim que vai levar essa sobra? Vai ser dividido entre seus membros, vai ser destinado para uma doação, né, vai ser, quer dizer, vai ter uma finalidade específica. Então, isso também tem que estar pré-estabelecido também para poder justamente dar o devido registro desse ato constitutivo. Então, são algumas características básicas que devem conter todo e qualquer registro dentro de um ato constitutivo. Ok? Dando sequência, o artigo 47 menciona da seguinte forma: obriga a pessoa jurídica os atos dos administradores exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. Então, a partir do momento que você cria uma pessoa jurídica, ela tem responsabilidade própria referente aos atos que ela pratica. Tá? Então, ela responde pelos seus atos. E essa representação desses atos é dada para os seus administradores. E essas pessoas, né, ela também tem limites referente à questão de poder que tem que estar pré-estabelecido dentro de um ato constitutivo. Ou seja, se a pessoa, por exemplo, é contratada para fazer compras, né, eu estou colocando só uma suposição aqui, de repente, né, ela está dentro da sua finalidade só fazer compras, mas de repente ela começa a extrapolar um pouco essa limitação, né, dessas atuações, começa a fazer também outros afazeres que não foi outorgado a ela, quer dizer, não foi atribuído a ela desenvolver nesse sentido. Então, a pessoa jurídica, né, ela responde pelas suas atitudes, né, através da representação dessas pessoas, porém, ela impõe algumas limitações. Caso essa pessoa extrapole essas limitações, isso fica por conta e risco do próprio indivíduo também. Então, a pessoa jurídica realmente tem essa disponibilidade de responder pelos seus atos, mas dentro dos limites que foi outorgado às pessoas as quais a representam. Caso essa pessoa extrapole justamente essa situação, isso vai ter que ser o quê? Respondido pela própria pessoa, né? Por conta e risco dela mesma. Porque, de acordo com o artigo 47, que determina dessa forma. Ok? No artigo 48, se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão pela maioria dos votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. Aqui está tranquilo, né? Quando você tem uma administração de forma coletiva, por exemplo, uma sociedade anônima, né, que tem vários indivíduos que comandam uma empresa, por exemplo, né, uma organização, etc., etc., tá? Pode ser feita uma assembleia geral, né, uma assembleia, convocando justamente essa diretoria, né, algo do gênero, para tomar justamente, né, a decisão que é determinada dentro dessa pauta, dessa reunião em si. E a decisão são tomadas sempre porque pelos votos dos devidos indivíduos que estiverem presentes nessa condição, a não ser que o próprio ato constitutivo modifique ou tenha algo diferente dessa condição. Mas normalmente, geralmente é votado, né, e decidido através da decisão dada pelos votos dos devidos indivíduos que se encontram presentes dentro dessa reunião também, para decidir sobre o destino e as finalidades do propósito dessa reunião nesse sentido, ok? E, por fim, o artigo 49, né, se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomear-lhe-á administrador provisório. Aqui, nesse caso, pode ocorrer uma situação, né, de controvérsia referente às decisões que são tomadas, né, de ordem sucessória, por exemplo. Então, de repente, o diretor, né, o presidente de alguma organização vier a faltar, tipo, falece, acontece algo do gênero que é necessário ter um sucessor. E, de repente, né, pode estar já
vinculado dentro do ato constitutivo, quem seria o próximo indivíduo a comandar a organização em si, porém, caso haja alguma desavença, né, haja algum desacordo entre quem seria o indicado para poder justamente dar sequência a essa sucessão dentro da organização, para a administração em si, poderá ser invocado o Poder Judiciário, né, através da figura do juiz, e esse vai poder o quê? Nomear, ouvindo justamente todos os lados referente a essa desavença que está ocorrendo, justamente quem seria o devido indivíduo que vai poder justamente exercer esse cargo, né, da administração em si. Esse juiz poderá o quê? Nomear um administrador provisório para poder justamente apaziguar os ânimos que ocorrerem nesse sentido, né, trazendo justamente uma ordem, né, uma ordem de questões administrativas dentro dessa organização. E esse indivíduo que, né, de forma provisória, que está sendo convocado como administrador provisório, poderá até, né, tomar de forma definitiva, caso haja justamente esse acordo entre todos os indivíduos nesse sentido. Então, poderá, como foi colocado ali, né, ser invocado o Poder Judiciário para poder justamente escolher um administrador de ordem provisória para poder tentar administrar melhor todas essas desavenças que pode ocorrer na questão de suceder ou na forma de administrar uma organização nesse sentido, ok? Então, essa também é uma consideração da lei referente a promover o Poder Judiciário para tentar apaziguar qualquer desavença que tenha referente na questão da própria administração da pessoa jurídica nesse sentido, ok? No próximo item, o artigo 50, e vai retratar de um assunto chamado fenômeno da despersonalização da pessoa jurídica. Quando ele esse tema, não quer dizer que a pessoa jurídica perde a sua personalidade. A partir do momento que ela é criada, a pessoa jurídica, através do registro do seu ato constitutivo, ela se torna uma pessoa com direitos e obrigações, que é como se fosse uma pessoa natural também, ok? E ela tem que responder pelos seus próprios atos. Então, ela toma como obrigação de responder toda e qualquer situação que venha sobre sua responsabilidade nesse sentido, ok? Agora, nesse caso específico que eu estou tratando aqui, há uma situação que pode ocorrer uma forma de confusão patrimonial entre o patrimônio da pessoa física, os quais a representa, como também o patrimônio, né, da pessoa jurídica, que ali se tem dentro dos critérios de responsabilidade referente aos seus atos. Ou então, né, haver alguma forma como vou dizer, de desvio de finalidade, havendo justamente uma questão voltada a uma fraude contra o credor. Então, só para citar como exemplo, né, a pessoa começa a adquirir patrimônio em nome da pessoa jurídica, porém, esse patrimônio, em vez de ficar com a pessoa jurídica, é desviado para o patrimônio pessoal da pessoa física. E isso ocorre justamente com essa confusão patrimonial. Você não consegue mais distinguir qual que é o patrimônio da pessoa física, qual que é o patrimônio da pessoa jurídica. Isso pode ocorrer também uma questão de fraude contra o credor. Na hora que o credor for solicitar o devido pagamento, verifica que a pessoa jurídica não tem aquele patrimônio para garantidor do pagamento dessa dívida em seu nome. E consegue, né, verificar que houve um desvio para a conta do pessoal, da pessoa física, né, ocorrendo justamente essa fraude. Nesse caso, o que o juiz vai definir? Havendo esse nexo, né, entre o patrimônio que foi desviado da pessoa jurídica para o patrimônio pessoal da pessoa física, o qual representa essa pessoa jurídica, o juiz vai pedir para que se adentre ao patrimônio pessoal da pessoa física para quitar o débito em nome dessa pessoa jurídica. Então, como eu falei agora há pouco, né, a pessoa jurídica, ela não deixa de responder pelos seus atos. Ela permanece com essa condição, né, dada pela própria lei, uma vez que ela é reconhecida como uma pessoa que tem direitos e tem obrigações. Porém, através desse desvio de finalidade, através dessa confusão patrimonial, o juiz, né, ao analisar todos esses fatores e vendo essa comprovação dessa condição, ele vai pedir, então, que se solicite, então, que se adentre, né, ao patrimônio da pessoa física para quitar o débito em nome dessa pessoa jurídica. Então, segundo o artigo 50, só para vocês entenderem, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte,
ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos a quem? Aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Como falei agora há pouco. Se a pessoa que representa essa pessoa jurídica fizer esse tipo de atuação ilícita, né, pegando um patrimônio que seria da pessoa jurídica para patrimônio pessoal dela, e não quitando o débito em nome dessa pessoa jurídica, e for constatado esse desvio de finalidade nesse sentido, então o juiz vai poder, né, solicitar que se adentre justamente ao patrimônio da pessoa, né, que fez a tal irregularidade, penhorando, né, fazendo uma resta, ou penhora, seja o que for, para servir como garantia de pagamento aos credores que foram lesionados nessa situação. Ok? Pessoal, entenderam isso aí até agora ou não? Sim? Ficou claro isso para vocês todos? Para mim, sim. Maravilha. Então, com isso, né, a gente está quase finalizando essa parte introdutória, então, da pessoa jurídica de direito privado, tá? Falta o artigo 51 e 52, que eu vou mencionar agora para vocês. Então, nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para o seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação até que essa se conclua. Esse artigo aqui, ele vai de acordo com aquela famosa frase que diz o seguinte, né? É mais fácil você abrir uma empresa do que fechá-la. E aí que se retrata essa situação. Por quê? Como está colocado aqui no artigo 51, tá? A pessoa jurídica ela permanece em aberto até que se conclua toda e qualquer sua liquidação. O que significa isso? Ela quitar todos os seus débitos. Então, esses débitos podem surgir de várias naturezas, né? Seja de ordem tributária, trabalhista, administrativa, seja lá o que for, né? Bancária, então, tudo que tiver em nome da pessoa jurídica, né? E que não for devidamente quitado para isso, né? Esta pessoa jurídica permanece em aberto ainda. Por quê? Porque ainda não foi feita toda a liquidação que é necessária para quitar todo qualquer débito em nome dela. Então, essa é a consideração que se faz do artigo 51. Só tem esse devido fechamento, né, a dissolução dessa pessoa jurídica, a partir do momento que se faça o quê? A devida liquidação de seus débitos. Entendido? Então, é essa consideração que se faz referente a isso. Tá? E, por fim, o artigo 52, dizendo o seguinte: aplica-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos da personalidade. Então, essa questão do direito da personalidade, que a gente retratou muito referente à, né, pessoa natural, né, a questão da proteção ao corpo, a questão referente à proteção à imagem, ao nome da pessoa natural, isso também recai à pessoa jurídica, tá? Porque uma vez que ela é reconhecida como uma pessoa com direitos e obrigações, ela também está atrelada à questão da sua personalidade. Então, ninguém pode trazer nenhum malefício, um prejuízo, uma lesão a questão do nome ou a imagem dessa pessoa jurídica também. Por quê? Porque está invocando justamente, né, o malefício ao direito da personalidade dessa pessoa jurídica também. Então, tudo que recai à pessoa natural também recai à pessoa jurídica em termos de direitos da personalidade. Ok? Então, com isso, nós terminamos esse capítulo voltado às pessoas jurídicas de direito privado. Com relação a esse tema, alguma dúvida que vocês queiram retratar, gente? Acho que não. Eu também não, para mim ficou bem claro. Que bom. Então, vou dar sequência, tudo bem? Vamos lá, então. Não, tá tudo ok. Então, deixa eu passar para um próximo slide aqui, para a gente poder retratar um pouco mais específico agora sobre associações, no caso, associações privadas, tá, gente? Só um pouquinho. Ok, então, capítulo 2, referente das associações, tá? Nesse caso, associações privadas. Nós já mencionamos para vocês sobre associações públicas, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre associações privadas. Então, o próprio artigo 53, ele já determina uma
conceituação sobre associações de cunho privado. Tá? Diz lá o seguinte: constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. Então, toda e qualquer associação, né, é uma união de pessoas, né, uma junção de vários indivíduos aí, que tem um propósito, uma finalidade que não visa nenhuma lucratividade, ou seja, tem um fim não econômico. Tá? E essa consideração referente a associações pode ocorrer em duas espécies. Tá? Existem as tais chamadas associações altruísticas e as chamadas associações egoístas. Tá? Altruísta, o que significa? São aquelas associações que visam um bem, né, um bem coletivo, né, para terceiros, por exemplo, né. Já as egoístas, por o próprio nome já diz, só visam o benefício daqueles dos próprios associados. Então, a altruística visa, dentro da finalidade, né, auxiliar, de ajudar, né, outros indivíduos que não fazem parte, propriamente dito, dentro dessa associação. E as egoístas não, ao contrário, só visa aqueles, né, benefícios aos próprios associados. Então, como exemplo de associações altruístas, para a gente poder ilustrar essa situação. A APAE, né, então Associação de Pais e Amigos Excepcionais, então visa justamente auxiliar os indivíduos que necessitam de um cuidado especial. O AA, né, Associação dos Alcoólicos Anônimos, é uma outra forma de associação que visa também beneficiar indivíduos que sofrem, né, com a dependência ao álcool, né, ao alcoolismo, nesse sentido. A data seria também, professor? Como? A data? A data também, sem dúvida nenhuma, né? Esses clubes de serviço também, né, o Rotary, né, o Rotaract, Interact, também que visa também um benefício a terceiros também pode ser considerado como associações altruísticas também, tá certo? Então, são tudo formas de associações nesse sentido. Já associações egoístas, como exemplo, né, que podemos citar aqui, que visa beneficiar somente os associados, por exemplo, a Associação a ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, né? Então, quem é funcionário do Banco do Brasil, automaticamente já pode fazer parte desse tipo de associação. Que mais? O próprio TTC, né? O Tangará Tênis Clube aqui em Tangará, né? É um clube, né, recreativo, né? Mas uma vez que você faz parte dessa agremiação, você também é beneficiado pelos usufruir, né, os interior desse clube também. Então, é uma forma também de uma associação egoísta. Então, são algumas diferenciações de uma forma, né, da altruística em relação à egoísta nesse sentido, tá? Que sempre tem um fim, né, não econômico, propriamente dito, tá? Que visa somente uma questão de bem-estar social, e etc, também, tá? Então, de acordo com o artigo 55, né? Então, os associados devem ter iguais direitos, mas o estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. Essa consideração que se faz no artigo 55, ela não fere o princípio da igualdade, tá? O princípio da isonomia. Nós sabemos que todo e qualquer associado tem que ter os mesmos direitos, os mesmos deveres dentro da associação, ok? Porém, aqui, ela está determinando que alguns grupos de associações podem criar algumas vantagens aos seus associados. Por exemplo, eu falei agora há pouco do TTC, né, o Tangará Tênis Clube aqui. É uma associação egoísta, né, só vai beneficiar quem faz parte dentro do quadro associativo desse clube aí. E lá, por exemplo, a criação dessa associação, né, desse clube, lá no início, algumas pessoas que se desprenderam, né, a promover justamente a criação dela, tiver que, de repente, desprender um determinado patrimônio, né, uma questão financeira, né, comprar o lote, construir as dependências, seja piscina, prédio, sei lá o que, né. Então, eles tiveram que bancar logo de início a construção, né, e a realização, né, do início desse tipo de associação. E nada mais justo que elas criaram títulos também, né, títulos de associados. Então, hoje, os títulos de associados, né, você tem que pagar justamente uma mensalidade para manutenção, né, ampliação, e etc., pagar funcionário e tal. E que essas pessoas, lá no início, eles adquiriram uns títulos chamados, né, sócios remidos, por exemplo, que esses não pagam mensalidade. Então, eles têm um certo benefício, porque eles dispuseram, logo no início, uma quantidade X para poder justamente a criação desses tipos de associações e se beneficiar justamente nessa questão desses tipos de título. Caso eles queiram desfazer desse título,
lógico que esse título vale muito mais em relação ou daqueles sócios, né, que tem que pagar mensalidade. Então, esses sócios remidos, né, associados remidos, eles não têm a obrigatoriedade de ter que pagar mensalidade por causa dessa vantagem em relação ao que se dispuseram de início de realização e da criação desse tipo de associação. Isso fere o princípio da igualdade? Não, né? São categorias que podem ser criadas, né, para que justamente apresente alguma forma de compensação daqueles que desenvolveram, deram início à criação desse tipo de associação em si, tá certo? Então, isso que quer dizer justamente esse artigo 55 nesse sentido. Bom, o artigo 57. A exclusão do associado só é admissível havendo o quê? Justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso nos termos previstos no Estatuto. Então, a pessoa comete alguma irregularidade, algum ilícito que fere o próprio Estatuto, né, o ato constitutivo dessa associação, ela pode ser até convidada a ser excluída do quadro associativo. De repente, eu vou citar como exemplo, né, só para poder ilustrar essa condição também. A pessoa começa a andar armada dentro do próprio clube, dentro da própria associação, sem o devido consentimento para isso, né? Isso pode o quê? Ocasionar algum problema, né, em relação aos outros associados, né, amedrontá-los, sei lá, ameaçá-los, qualquer coisa nesse sentido. Isso pode ocorrer o quê? Uma questão de justa causa para poder justamente convidar essa pessoa a se não permanecer mais nos quadros associativos dessa associação. Agora, essa própria pessoa também tem o direito à ampla defesa, né, e o devido processo legal, ou seja, fazer a sua defesa, entrar com recurso, sei lá o quê, para poder justamente justificar o porquê ele fazia aquela situação que não está previsto dentro do âmbito do estatuto, né, dentro do âmbito do ato constitutivo. Mas mesmo assim, né, pode ser concedido a ela todas essas considerações legais, porém ela também pode ser advertida ou dada a devida justa causa para poder retirá-la dentro do quadro associativo nesse sentido. É essa questão voltada no artigo 57, ok? O artigo 58, aliás, o artigo 59 que está aqui no nosso slide. Compete privativamente à Assembleia Geral, né? Então, existem algumas considerações exclusivas da própria Assembleia Geral, quando você convoca todos a participarem de uma reunião, né, envolvendo discussões pertinentes à própria associação. E só que essa situação pertence exclusivamente à própria Assembleia. Qual é? Destituir os administradores, né, as pessoas que comandam essa associação, e alterar o próprio estatuto. Então, também para ver qualquer mudança referente ao estatuto, somente com a Assembleia Geral, quer dizer, a convocação de todos para poder justamente, né, discutir e dar a devida votação se o que vai ser, né, modificado ou não, referente a esse estatuto. Então, são algumas considerações que se fazem referente à questão das associações de ordem privada. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Não. Tranquilinho, então? Beleza. Vou partir para um próximo slide, vamos falar sobre fundações privadas agora, tá? Deixa eu só parar, então, essa partilha aqui e partir para outra, então. Fundações privadas. Bom, fundações privadas está no capítulo 3, né, do Código Civil, tá? Antes de eu mencionar alguma coisa a respeito, deixa eu só fazer uma pequena introduçãozinha. Como eu já falei anteriormente, a fundação, seja ela pública ou privada, ela tem uma questão voltada à questão financeira, referente à sua manutenção e criação também, tá? Então, como fundação pública, nós temos a Unemat, né, que eu já citei como exemplo aqui para vocês. Ela depende do quê? A questão de ordem orçamentária dada pelo poder público, pelo governo do estado aqui, né? Então, para a questão da sua manutenção, pagamento de funcionários, né, para a sua gestão no modo geral, né, de ordem financeira, ela depende de um orçamento previsto para a sua criação e manutenção. Isso também não foge dentro das fundações privadas também.
Nesse caso, ela depende de um instituidor, né, ou seja, do seu fundador, para dar justamente parte do seu patrimônio de ordem pessoal, né, para a criação dessa fundação em si, que visa sempre um fim social, tá? Mas não quer dizer que isso também seja tudo um bonzinho para essa questão da fundação, né, da criação dessa fundação de ordem privada também. Por quê? A pessoa que institui, geralmente tem muitas posses, né, tem uma questão financeira bastante avantajada, né, financeiramente falando, né. E, nesse caso, em vez de pagar tributos, né, ao governo, ao poder público, ele já outorga parte desse patrimônio na criação dessa fundação, atendendo a necessidade da sociedade como um todo, né. Então, ele faz um bem coletivo. E ele também pode se beneficiar nas questões tributárias, porque isso pode ser abatido no seu imposto de renda, por exemplo. Então, imagina uma fundação privada, por exemplo, a Fundação Bradesco, né? A Fundação Bradesco é uma fundação privada instituída pelo Banco Bradesco. Quer condição melhor, né, que uma instituição financeira como o banco, né, que sempre tem uma condição, né, a todo ano de batendo recorde de lucros, né, que se tem dentro do nosso país aí. Então, ao criar essa fundação, ele já está se beneficiando na questão tributária para isso, né, que vai ser abatido no seu imposto de renda, e, além mais, está transferindo, né, parte dessa condição a quem realmente necessita, né, a população de modo geral, né, quem se usufrui dessas condições da fundação em si, né. Isso para o marketing pessoal dele é muito bom, né, então, além de estar se beneficiando, e também está auxiliando quem realmente necessita das finalidades que se faz jus a essa fundação. Então, é também uma via de duas mãos aí também, né, que justamente beneficia tanto a quem realmente está usufruindo dessa condição e também aquele instituidor nesse sentido, né. Então, é uma pequena introdução que eu faço para a gente entender um pouquinho essa questão dessas fundações. Vamos lá, então, artigo 62. Para criar uma fundação, então, o seu instituidor fará por escritura pública, ou seja, por atos intervivos. Então, a pessoa pode fazer uma declaração de vontade, criando justamente essa fundação, estando viva, óbvio, ou testamento, quer dizer, pós-morte, porque a partir do momento que ele venha a falecer, ele pode determinar isso através de um testamento, que parte do patrimônio, ou totalidade dela, vai ser para a criação de uma fundação. Através do quê? Através de uma dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Percebo que aqui tem um item chamado dotação especial, ou ato de dotação. O que é um ato de dotação? Bom, esse ato de dotação, ela pode ser estipulada antes mesmo da criação dessa fundação privada. Por quê? Porque ela vai ser praticamente uma minuta desse ato constitutivo, quer dizer, antecipa a criação desse ato constitutivo para que seja devidamente registrado. O que deve constar justamente essa adotação? Primeiramente, bens livres. O que significa isso? É um bem desembaraçado, sem gravames ou ônus, ou seja, um bem que você pode utilizar na sua totalidade sem qualquer impedimento. Então, você garante, em princípio, né, o bem financeiro, né, a grana, né, o dinheiro nesse sentido, a parte financeira, para poder justamente criar essa fundação e que vai ser destinado para um fim específico. Então, esse ato de dotação, que tem que ser devidamente registrado também, né, ela vem antes mesmo do próprio estatuto, vem antes mesmo do ato constitutivo registrado, ou da criação dessa fundação em si, porque você garante primeiro, né, os recursos necessários para a formação dessa fundação, nesse caso. Então, primeiramente, dentro desse ato de dotação, se reserva de bens livres, quer dizer, um bem que não pode ser impedido da sua utilização na sua totalidade. O que consta ainda dentro desse ato de dotação? Deve apresentar o seu objetivo e finalidade. Então, ela vai ser uma minuta, que eu falei agora há pouco, do contrato social, ou do estatuto social, né, devidamente registrado. Então, ela já vai ter um propósito, já vai ter uma finalidade de utilização desse patrimônio que foi desmembrado, né, no patrimônio da pessoa que instituiu. E também já vai determinar a forma de administrar o patrimônio designado, né, quem faz parte, né, de que forma vai ser convencionado a utilização desse patrimônio, né, quais os seus objetivos, quer dizer, tudo isso já vai ter que ter determinado, né, antes mesmo da criação dessa fundação. Então, para não haver nenhum empecilho, né, da sua utilização, faça primeiro o ato de dotação.
Ok? Entendido aí, gente, essa consideração desse artigo? Que bom. Então, dando sequência, tá? O que deve constar, né, como finalidade de toda e qualquer fundação de ordem privada? Primeiramente, né, ela pode visar uma assistência social, ela pode visar a questão da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, a educação, saúde, segurança alimentar e nutricional, defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável, pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização do sistema de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos, promoção da ética, da cidadania, da democracia, dos direitos humanos e até atividades religiosas. Então, como falei para você, isso vale para toda e qualquer fundação privada nesse sentido, dentro da busca dessas finalidades que estão previstas dentro desse parágrafo único aqui. Ok? Bom, o artigo 63. Quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão o quê? De outro modo, não dispuser um instituidor, incorporados em outra fundação que se propõe ao fim igual ou semelhante. Então, a partir do momento que você faz o ato de dotação, que você já garantiu o patrimônio para a criação dessa fundação, caso esse recurso, né, que foi desmembrado, não seja suficiente para a formação dessa fundação, ela pode ser destinada a uma outra fundação, né, com finalidade semelhante. Por que isso? Porque uma vez que você faz o ato de dotação, esse patrimônio não mais poderá o quê? Retornar ao instituidor de origem, ou seja, o antigo proprietário desse patrimônio. Por quê? Porque isso pode ocorrer a questão do enriquecimento ilícito. Uma vez que já não incide mais nenhuma forma tributária, né, referente ao patrimônio destinado para a criação dessa fundação, isso, né, poderia ocorrer numa questão da pessoa tirar proveito para se enriquecer melhor, porque uma vez que não embute de uma forma tributária referente à utilização desse patrimônio. Por quê? Porque ele tem um fim social, como foi colocado anteriormente no parágrafo único ali, né? Então, para evitar isso, uma vez feita a dotação, esse patrimônio não mais o que retornará ao antigo proprietário, ou proprietário de origem. Então, ela vai ter que ser destinado, né, ou dentro da criação dessa fundação em si, ou caso não tenha o patrimônio necessário para a formação dela, ela pode ser destinada, então, a uma outra fundação que possui uma finalidade semelhante nesse sentido. Ok? Então, esse é o propósito desse artigo também. Só que toda e qualquer fundação também, existe a questão do Ministério Público, né, que tem um propósito de atuação frente a essas fundações, seja ela pública ou privada, né? Por quê? Existem essas características que abrangem justamente a atuação do Ministério Público. Então, diz o seguinte: ele tem o poder de elaborar o estatuto de 180 dias não for feito após o ato de dotação. Falei agora há pouco. Você garantiu o patrimônio através do ato de dotação, né, que seria uma minuta desse ato constitutivo. Caso ela não for feita no prazo de até 180 dias, então o Ministério Público, dentro da competência que ele possui, ele pode elaborar, seguindo justamente os critérios que foram determinados dentro desse ato de dotação para a criação dessa fundação em si. Tá certo? É uma consideração que se tem dentro da atuação desse Ministério Público, desse órgão do Ministério Público em si. Ele vela pela fundação, ou seja, ele protege, ele tem o poder de tutela, né, de fiscalização das finalidades dessa fundação em si. Então, ele tem esse poder também de fiscalizar e proteger os destinos dessa fundação em si. Para alteração do estatuto, tem que passar pelo seu crivo. Então, qualquer mudança que se tem dentro da alteração de um ato constitutivo, né, dentro do seu estatuto, nesse sentido da fundação em si, tem que passar por uma análise, né, de verificação pelo Ministério Público, né, da competência dele também fazer justamente essa observação frente a qualquer modificação que se tenha dentro do estatuto. Ele fiscaliza para não contrariar ou desvirtuar a finalidade. Então, um dos propósitos, né, da criação da fundação em si é alcançar os propósitos, né, seus objetivos. E o poder de fiscalização recai ao próprio Ministério Público, do órgão do Ministério Público, para poder justamente, né, se está atingindo essas finalidades e esses objetivos nesse sentido.
E ainda pode, né, verificar que caso haja algum desvio de finalidade, né, algum propósito que não contrarie justamente os seus propósitos, ele pode aplicar também o que? A sua própria extinção. Né? Então ele tem esse poder também de determinar, né, caso não alcance justamente tais objetivos. Ok? Bom, o artigo 67 determina a seguinte situação: para que se possa alterar o estatuto da fundação, é misto que a reforma, né, seja deliberado por 2/3 dos competentes para gerir e representar a fundação, então pela maioria absoluta, né, então 2/3 que pode, né, através de uma assembleia, obviamente, né, poder fazer a modificação, para gerir e representar essa fundação nesse caso, tá? Não contraria ou desvirtue o fim desta, né? Então, não pode modificar a sua finalidade, seus propósitos, já tem alcançar justamente tais objetivos. Seja aprovado pelo órgão do Ministério Público, como eu falei agora há pouco, o Ministério Público tem essa competência de fiscalizar e também de analisar e aprovar qualquer mudança referente à alteração desse estatuto. E quando a minoria, no caso, né, esse 1/3, né, que foi vencido pelos 2/3 anteriores que eu falei no inciso 1, ele tem o direito também de contestar, né, caso haja necessidade, né, de contrariando justamente esse objetivo, né. Então, a minoria, né, ele vai tomar ciência, né, ele vai tomar conhecimento, e ele pode, caso haja necessidade, de contestar justamente essa mudança, né, seja de ordem administrativa ou até judicial, se for necessário, mas ele tem que tomar ciência e poderá até contestar, né, mas geralmente, uma vez que já tem o voto, né, dado pela maioria nesse sentido, é muito difícil também haver essa mudança referente às decisões que são tomadas dentro das assembleias ou dentro das votações que são dentro das fundações nesse caso, tá? Então, são algumas considerações que eu faço dentro das fundações privadas, né, que estão dentro desses artigos que acabei de mencionar para vocês aí. Então, mais um assunto que a gente conclui nesse momento. Alguma dúvida, gente, a respeito? Não. Bom, ficou claro então, né? Bom, para finalizar o assunto da unidade 3, vamos falar um pouquinho sobre negócio jurídico com vocês aqui agora, tá? Deixa eu passar para um outro slide aqui. Vou compartilhar um outro aqui. Para a gente poder concluir justamente essa unidade agora, tá? Bom, então, último assunto, né, referente à unidade, sobre negócios jurídicos. Quando eu falo sobre negócio jurídico, é justamente naquela parte dos elementos do direito que eu falei lá no início da nossa disciplina, né? Ela consiste em 3 elementos: sujeitos, né, que são tanto a pessoa natural como a pessoa jurídica, né, e essa que nós estamos concluindo agora com vocês. Os objetos, né, que é o patrimônio, né, seja a parte corpórea ou incorpórea, né, onde o indivíduo impõe sua vontade sobre o patrimônio. E, por último, a questão das relações que podem envolver o sujeito e o objeto, que envolve essas questões voltadas aos negócios jurídicos. Então, se a gente pegar lá pelo nosso slide, né, ele determina da seguinte forma: negócio jurídico é uma subcategoria da modalidade de relação jurídica. Então, o que é uma relação jurídica? Consiste em um vínculo entre 2 ou mais sujeitos de direito, segundo formas que são previstas pelo nosso ordenamento jurídico, ou seja, pela lei, e geram direitos e obrigações para ambas as partes. Então, uma vez que você vincula uma relação entre 2 ou mais indivíduos, né, cujo objeto que está sendo discutido nesse sentido, né, tem que estar dentro dos critérios legais, né, e que envolve justamente a manifestação de vontade entre esses sujeitos, no modo geral, tá? Então, quais são os elementos do negócio jurídico? Bom, partes capazes ou capacidade do agente. Então, os indivíduos têm o poder de transigir, de manifestar esse ato de vontade. Então, tem que ter a plena capacidade, né, ou seja, tem responsabilidade própria para poder justamente manifestar esses atos de vontade através das relações que envolvem esse sujeito no modo geral. Vontade e consentimento livre, quer dizer, nada é obrigatório, né, nada pode ser impositivo.
tem que ter a espontaneidade, tem que ter a própria vontade manifestada pelos seus atos nesse sentido. O objeto lícito possível, determinado ou determinado, quer dizer, o objeto tem que estar de acordo com as determinações que a lei prevê, né, dentro da licitude, né, dentro da possibilidade de realizar, dentro de uma situação determinada, né, por ambas as partes também, quer dizer, os indivíduos podem também, né, conseguir obter a realização desses negócios jurídicos nesse caso. E forma prescrita ou não defesa em lei, quer dizer, a amplitude da própria legislação de poder manifestar de acordo com a lei determina. No caso, haja alguma contrariedade, haja algum empecilho, cabe, então, ao sujeito, através da sua manifestação de vontade, né, solicitar a sua própria defesa ou manifestação dessa defesa dentro dos critérios legais previstos dentro da nossa legislação. Então, são esses elementos que compõem o próprio negócio jurídico nesse sentido. Agora, dentro dos negócios jurídicos existe a sua classificação, né? Quanto à manifestação da sua vontade, quanto às suas vantagens e quanto à subordinação, tá? Quanto à manifestação da vontade, então ocorre de duas formas, seja de uma forma unilateral, ou unilaterais, como está colocado ali, ou bilaterais, né? Unilaterais, o que é? A declaração de vontade feita por uma ou mais pessoas na mesma direção, quer dizer, tem um mesmo propósito, uma mesma condição. Por exemplo, testamento ou a própria renúncia. Então, o indivíduo, né, tem um patrimônio que vai ser direcionado a outros indivíduos nesse sentido. Então, eles têm o mesmo propósito, né, aqueles que querem receber e aquele que quer doar. Então, vai alcançar a mesma direção, né, o mesmo objetivo. Então, se torna unilateral a vontade, de manifestação de vontade nesse sentido. Ou então bilaterais, né, com duas manifestações de vontade em sentido opostos, né, porém há coincidência em relação ao objeto, eles têm o mesmo objeto que está sendo discutido. Por exemplo, na relação de compra e venda. Então, nós temos a figura do comprador num polo e a figura do vendedor em outro polo, né? E nesse sentido, eles têm o mesmo propósito também, só que em lados opostos. Mas a configuração da sua vontade se tem o quê? Dentro da mesma configuração, ou seja, na mesma proporção, com o mesmo objetivo, né, de adquirir aquele patrimônio, aquele bem ali que se encontra sobre esse negócio jurídico em si, tá certo? Quanto às vantagens, elas podem ser tanto gratuitas como também onerosas. Gratuito, outorga ou vantagem sem exigir do beneficiário qualquer contraprestação. Então, um contrato de comodato, uma doação, quer dizer, você pode doar algo a alguém, né, e não exigir nada, essa pessoa não, simplesmente estou doando, estou ofertando determinado bem ou determinado patrimônio, sem qualquer outra contraprestação, né, referente à utilização ou o benefício dessa doação em si. Ou então, onerosos, né, impõe sacrifícios e vantagens patrimoniais a todos os envolvidos. Então, eu coloquei lá como exemplo a compra e venda. Então, na compra e venda, né, para ter aquele objeto em comum acordo entre essas duas partes, né, o comprador vai exigir uma determinada situação ao vendedor, e o vendedor também vai exigir determinadas situações ao comprador. Por exemplo, na entrega, na garantia, né, da qualidade do produto, o vendedor vai exigir o devido pagamento, né, uma garantia, caso esse não venha a ter um devido pagamento dentro do prazo que foi estipulado, quer dizer, tudo isso vai ser o quê? Em conformidade do ato de vontade desses sujeitos nesse sentido, certo? E quanto à subordinação, pode existir, né, de ordem dos principais ou acessórios. Então, os principais são os negócios jurídicos que têm existência própria e não depende de nenhum outro. Por exemplo, a compra e venda, né, locação, etc. Já os acessórios é aquele cuja existência subordina um ao outro, ou seja, uma fiança, uma caução. Então, uma certa garantia. Então, dentro da questão da relação de compra e venda, né, as partes, né, no contrato de ordem principal, né, vai estipular todas as conformidades necessárias para a realização desse negócio jurídico, como eu falei agora há pouco. A entrega do produto, a qualidade desse produto, né, quer dizer, respeitando justamente, né, os ditames que a viabilização desse negócio, né, determina. Agora, você pode incrementar, né, esse próprio negócio jurídico, esse contrato em si, com algumas cláusulas acessórias. Por exemplo,
né? Caso o comprador, aliás, o comprador não vier quitar o débito existente, poder colocar o quê? Um fiador para justamente o quê? Viabilizar o negócio, quer dizer, ele acaba tendo uma corresponsabilidade pelo não pagamento do indivíduo que está envolvido diretamente nesse negócio, quer dizer, então acrescenta uma cláusula nesse sentido, né, de ordem acessória, né? Não é a pessoa que está diretamente envolvida com o negócio, porém ela pode ser colocado dentro dessa negociação também nesse sentido. Então, são algumas situações que são acrescentadas dentro das cláusulas principais dentro do negócio jurídico, de modo geral. Ok? E, para finalizar, né, existem também os planos do negócio jurídico, ou seja, o plano de validade, da validade, né, que tem que ter a manifestação da vontade, o agente, o objeto e a forma também desse negócio jurídico. Quando eu falo manifestação da vontade, ela pode ser tanto livre, né, que pode ser condicionada, seja pela lei, pela moral e pela ordem pública, ou seja, através de um contrato propriamente dito. Né, você condiciona isso de acordo com todos esses critérios que estão colocados ali. Ou então, seja também adquirida pela boa-fé, né, que é muito raro hoje em dia, né. Uma vez que você já tem todos os critérios contratuais vinculados na escrita, através de um contrato, você hoje utilizar, né, um negócio jurídico só pela boa-fé, né, acreditando na pessoa, hoje é um pouco fora do usual, né, a não ser que tenha uma proximidade muito grande com alguém, né, que para poder realizar esse tipo de situação. Mas é um risco também, né? Mas pode ser feito? Pode, sem problema nenhum, e tem validade também, né? Dura a comprovação depois. Agente, sempre agente capaz, né? E caso o indivíduo seja incapacitado, a incapacidade pode ser suprida através do quê? Através de uma representação, através da assistência. Nós já vimos isso em relação, né, ao artigo 3º e ao artigo 4º lá do Código Civil, né? Através de um representante legal ou através de um assistente legal. Mas, geralmente, quando você realiza um negócio jurídico, tem que ter a devida representatividade dos agentes capacitados, né? Seja através do seu discernimento, ou seja através da idade mínima para isso também. Então, é umas considerações que se faz dentro da questão voltada ao agente. O agente legitimado, né, pode ser impedido de praticar determinados atos, por exemplo, o artigo 1521, inciso 3 do Código, tá? Não pode casar o adotante com quem foi o cônjuge do adotado e o adotado com quem foi o adotante. Por exemplo, isso são cláusulas impeditivas, né? Isso independe da capacidade do sujeito, que eu já coloquei uma vez com vocês também, né? Lembro do caso da venda de um bem imóvel, né? Quando a esposa não toma a devida ciência da venda desse bem imóvel, então esse ato em si pode se tornar o quê? Anulável. Então, esse negócio jurídico pode se tornar anulado nesse caso, né? É a mesma coisa. Quando o indivíduo é adotado pelo indivíduo que é adotante, não pode ter nenhum vínculo matrimonial entre eles, porque a lei impede nesse sentido também. Então, existem situações que independem da capacidade do sujeito. Isso é caso de impedimento legal, né, ou restrição legal dada pela própria lei nesse sentido. Okay? O objeto, né, tem que ser lícito, quer dizer, dentro das questões voltadas dentro do nosso ordenamento jurídico, possível fisicamente ou juridicamente, né, fisicamente quer dizer, existe um contrato, existe toda uma questão já comprobatória dentro da nossa legislação, e determinável, né, que existe toda uma estipulação, né, desenvolvida tanto, né, para aquele que está num determinado polo, seja num polo ativo ou que ele se encontre no polo passivo nesse sentido também. E por último, a forma, tem que ser livre, né, através do contrato, ambas as partes podem manifestar essa vontade, ou especial solene, quer dizer, existem situações, né, que existem formalidades que a lei exige. Por exemplo, no casamento, que também não deixa de ser um negócio jurídico, é um contrato, na verdade, existe todo um critério, né, que tem que ser respeitado pela lei. As pessoas têm que ser devidamente capacitadas, manifestar esse ato de vontade de forma livre e espontânea, tem que ter testemunha, tem que ter o juiz de paz, quer dizer, existem N formalidades, né, os editais e assim por diante, que tem que ser consolidado através que a lei determina, ou seja, toda uma formalidade que a lei exige nesse sentido. Ok? Então, para a gente finalizar esse assunto, né, eu gosto sempre de deixar uma palavra de inspiração aqui, né, para as pessoas. Sempre que você vir uma pessoa de sucesso,
você sempre verá as glórias, nunca os sacrifícios que os levaram até ali. Então, isso, né, nada é de graça, tá, gente? Tudo depende de um sacrifício, tudo depende de uma vontade que parte de cada um de nós, tá? Para a gente poder alcançar os nossos objetivos, nossas finalidades. Então, é uma frase, né, que você é incentivadora, na verdade, porque nada, né, cai do céu. Tudo tem que ser buscado para poder tentar alcançar o mínimo de objetivo que a gente tem na vida também, tá? Então, fica aqui o meu incentivo para que vocês nunca desistam, tá? Por mais dificuldade, por mais situações que a gente está vivenciando, né? A questão da pandemia, etc, etc, a gente tem que sempre passar por esses obstáculos para tentar alcançar os nossos intentos na vida afora, tá bom? Pessoal, dúvidas a respeito da nossa disciplina, dessa unidade? Não, professor, obrigada. Professor, Oi. que dia que vai ser a prova da unidade 3 aqui agora? Então, eu vou poder liberar a partir de amanhã já para vocês, amanhã cedo, e vai estender até domingo, né? Tá, Na minha legal. acho que eu já falei com você. Gente, deixa eu fazer um pedido antes. Cada um de vocês poderia aparecer um pouquinho para mim aqui. E de repente a gente vai se encontrar aí nos corredores, porque eu acho que vai ter logo. Oi. Vai ser com vocês, né? Porque vocês estão sempre escondidinhas aí. Oi, Lisle, tudo bem? Então, só para a Fabiana e a Bárbara agora para mim. Tá? Oi, Fabiana. Oi. Tudo Oi. bem? Tudo. Cadê você, Bárbara? Só falta você. Oi, também. Tudo bom? Então, só para constar, né, que faz tempo que eu não vejo vocês também, né? E logo, logo, eu acho que acredito que a Unemat vai voltar a ser presencial, né? Então, para a gente poder ter uma noção como é que vocês estão, tá? A gente poder se cruzar lá nos corredores da Unemat também, né? E dar um oi, pelo menos, né? Seja no próximo semestre, ou seja alguma outra disciplina, sei lá quando, né? Que a gente vai poder ter esse encontro novamente, tá? Mas só para constar, a gente vai então realizar essa última avaliação, né, dos mesmos moldes como foi as anteriores, questões objetivas, com uma única resposta, tá? Quatro tentativas, ficando sempre a nota da melhor tentativa para vocês aí, tá bom? Então é isso, né, pessoal? Então, se ninguém tem nada a mencionar referente à disciplina, eu agradeço de antemão, né, por vocês estarem aqui comigo. Sejam guerreiros, tá? Continuem nessa pegada aí que vocês estão tendo aí dentro da dificuldade que a gente está tendo, né? Todo mundo está tendo, mas que a gente vai passar por isso, né? Da melhor forma. Tomara que a gente volte no novo normal, né? Não vou dizer que é normal, mas pelo menos um novo normal da vida da gente aí também. E que, né, tenham muita saúde, né, que vocês possam alcançar os objetivos de vocês durante o curso que vocês escolheram para vocês aí, tá joia? Da minha parte, é isso que eu quero desejar a todos vocês, tá? E façam uma boa avaliação, se Deus quiser. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Tudo de Tá bom, senhor. Tomara que eu tenha sido um pouco a contento do conhecimento que eu tenho da área, né, um pouco que eu conheço da área, que tenha, pelo menos, alcançado algum objetivo com vocês aqui. Tá bom? Tá joia? Então, gente, agradeço. Até a próxima, então, se Deus quiser. Tá bom? Boa semana a todas. Né? Tchau, professor. Tchau, tchau, e boa avaliação a vocês, tá? Façam com calma, tá? Pode deixar. Até. Tchau. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.